Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart da Madrugada estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. Nesse episódio, nós vamos falar sobre estenose de artérias carótidas, atualização e dicas de tratamento. E para conversar com o time, nós trouxemos a doutora Márcia Morales, que é a cirurgiã brasileira que tem o maior know-how no assunto. Seja bem-vinda, doutora Márcia. Obrigada pelo convite. Esse elogio já pesou um pouco para mim. Para começar, nós já estamos ficando preocupados. Obrigada. É uma honra enorme escutar esse tipo de elogio, que é o que a gente mais busca nesse longo percurso aí de formação dentro da cirurgia vascular, de dedicação e de estudo. Então, quando você recebe assim, um elogio desse nível de vocês, eu conheço o trabalho de vocês, super bem feito, também merece todo o elogio, a gente fica muito lisonjeado. Então, obrigada pelo convite, é realmente um prazer estar com vocês aqui. Mas eu acho que é verdade mesmo, porque todos os capítulos de carótida que eu leio de livro nacional aqui, é tudo você que escreve. Então, algumas edições já, na verdade. Já, várias edições. Agora, livro do professor Maffei, livro do Dr. Brito, então é tudo ela. Não, e o pior é skin the game, tipo, ela escreve, mas ela opera mesmo, né? Porque tem gente que escreve e não opera. Né? Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Arthur, Luiz. É um prazer estar aqui com a doutora Márcia. Estou feliz de estar com ela ao vivo, né? Que quando a gente entrevistou o Alexandre, eu estava no Rio, vocês lembram? Ah, eu verdade. estava na televisãozinha, assim, remoto. à distância. Então, pelo menos alguém da família, eu tô junto. O Fábio foi o cara que eu mais vi fazer carótida endovascular no Dante, porque nós fazíamos 2 por semana lá, Fábio? 2 por semana, né? Quando a gente estava no 2 por R5 semana. de endo. Eu estava no R5, ele era meu R+, e ele fazia 2 por semana. Cara, um volume absurdo, assim. Eu nunca vi você fazer uma aberta, cara. Porque a aberta a gente fazia no R1 no R2. Depois eu fiquei 2 anos na endo, aí você chegou só pra endo, né? Só pra endo, exato. Não vai rolar briga aqui hoje, né? Endo ou aberta, não vai rolar briga. Ela me olhou de canto de olho que eu fiquei com medo. A minha amostra não é enviesada. Eu já fiz assim, ó, pra você. Mas pelo lado aqui, o Luiz participou de um grande trial internacional, né, O Luiz? CSP2, eu fiz Ribeirão lá com o professor Edivaldo, e toda semana tinha paciente do estudo, então randomizava, né? Então a gente fazia 2 a 3 por semana. Aí eu 2 endo, 1 aberto, 2 aberto, 1 endo, em geral, era uma média dessa. Foi legal, a gente chegou a ganhar como o centro maior recrutador do mundo, assim, no mês, digamos assim. Então tinha um volume bem legal. Muito bom. Cara, vocês estão no CREST 2 também? Sabe se eles estão envolvidos lá? Não sei se estão, talvez, vou ter que checar. Legal, né? É massa o Brasil participar, assim, com os nossos dados, né, meu? De um trial internacional. Com certeza, extremamente trabalhoso. O resultado que teve, né? Sim, muito bom. Ô Luiz, e você fez boa viagem, cara? Queria te perguntar isso. Você tá meio cansado, foi bem suado. tranquilo. É bom que eu tô acordado e o avião teve que arremeter, mas coisa rápida. Meia horinha ali, nada que não tenha dado problema. Já tinha remetido na vida? Não. Esse meu pai é piloto, né? Então, mesmo assim, eu tô acostumado, mas não tô. O famoso troca a cueca e segue a vida. Só foi pra dar uma acordada Mas aqui. o cara chegou a avisar, tipo, ó, nós vamos arremeter. Não. Mas não chegou tão perto. Ele começou a arremeter, aí subiu, aí não falou nada, né? Aí começa a fazer a volta, ó, pessoal, teve um problema aqui, teve que resetar. Você contou pro teu pai já, Luiz? Só falei que teve que arremeter, eu não contei detalhes, né? Porque ele vai querer saber quem que era o piloto. Então eu poupei. E, cara, aí depois ele fala, tipo, no microfone? Avisa, ó, pessoal. pessoal. Tem um probleminha aqui. Vamos refazer aqui a descida novamente, né? Tivemos que resetar a máquina e tal, mas tá tudo bem. A gente acredita e segue a vida. Muito bem. vivo. Que bom que você está bem, É. de cueca limpa. Bom, e antes de começar, vou falar do nosso patrocinador. Então, para você que vai prestar prova de título de especialista em angiologia, cirurgia vascular ou ecografia vascular com Doppler, ou ainda cirurgia endovascular, confere aí o material preparatório do curso Bizu no YouTube, Instagram ou pelo site www.cursobizu.com.br. Márcia, a gente sabe da tua formação, né, que é toda lá do Hospital de Clínicas aqui da USP, uma belíssima formação. Mas antes da gente começar o tema, eu queria que você contasse para nós um pouco sobre a tua trajetória profissional, como foi a tua formação na USP e depois como é que você foi parar em São José do Rio Preto, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, né? Pessoal, eu sou caipira, né? Eu sou caipira de São José do Rio Preto, que é uma cidade que eu adoro. Eu sou de lá. Eu fiz a minha formação básica lá, o ensino médio, o fundamental e o médio em Rio Preto. E com 17 anos eu fui para São Paulo para fazer faculdade.
Eu tinha um sonho, que eu queria ir para São Paulo, eu queria fazer faculdade em São Paulo, e de repente, com 17 anos, eu me vi morando sozinha e fazendo faculdade, cursando o que eu queria. Assim, as oportunidades se abrem assim de uma forma boa na vida da gente, né? E essa minha questão com a HC é engraçado, porque eu não tinha muita noção do que era USP, medicina, não era uma coisa que tinha um projeto que era isso. Não, eu queria fazer uma faculdade boa, eu queria vir para cá. E eu estudava numa escola de estado, né? A maior parte do tempo eu estudei numa escola pública. Quando chegou no 8º ano, assim, o município tinha uma coisa legal, que ele dava uma bolsa para quem fosse o melhor aluno do município, no ano. E o prefeito me chamou e eu ganhei essa bolsa. E, bom, agora você vai estudar na escola privada. Então, eu tinha mais chance de passar numa coisa legal. Só que a escola que o município deu não era a que eu queria. Aí eu marquei uma reunião com o diretor da escola que eu queria, que era uma escola bacana em Rio Preto, chamava SETA. E aprovava muita gente. Rio Preto é uma cidade de médio porte, colocava muita gente em faculdade boa. Aí eu marquei uma entrevista com ele e falei, contei pra ele. Eu vim aqui, eu ganhei isso, mas eu não quero. Com quantos anos isso? Eu estava no 8º ano, imagina, 9º ano, seria o que seria o 9º ano hoje, né? Aí eu marquei, ele era bravo, ele tinha uma fama de bravo pra caramba. E aí eu falei, eu vim aqui porque eu não quero essa bolsa, eu quero estudar na tua escola, porque eu sei que a sua escola é melhor, eu quero essa. Eu e a minha mãe, coitada, minha mãe não falou nada, ela ficou do meu lado. Aí ele olhou pra mim, assim, mas uma seca, e disse assim, você quer estudar aqui? Então nós vamos fazer melhor, nós vamos fazer diferente. Você não vai gastar um tostão, nem em mensalidade, nem em material, você não vai gastar nada. Você vai estudar 3 anos aqui, 1 ano só não, eu vou te dar os 3 anos. Só que tem um detalhe, não pode ter nenhuma nota abaixo de 9. E eu não quero te ver na minha sala. Ele olhou bem para minha mãe e falou assim, pode fazer a matrícula. E assim, simples assim. E assim foi. Eu nunca esperava que aquilo ia acontecer. E era uma escola muito legal. Tenho muito agradecimento. Alguns professores são meus pacientes hoje. E assim, foi assim. E eu estudei e deu certo, passei. Aí eu vim para São Paulo, estudei aqui, fiquei. E quando terminou a graduação, terminou a residência, eu tinha muita vontade de ficar aqui. Eu ainda tenho, eu adoro São Paulo. E aí veio a questão de ir embora para Rio Preto, porque o serviço lá era interessante. Na época, um serviço de 30 anos aí que meu sogro já trabalhava lá, tinha uma base para gente, né? E o Alexandre já tinha ido. E eu fiquei muito dividida em ir. E fui. Porque quando você sai da residência, você está assim meio órfão, né? Você fala, e agora? Quem eu sou? O que eu vou fazer? E fui. E talvez essa oportunidade de ter um serviço já de base para você desenvolver a tua especialidade tenha feito com que a gente conseguisse montar esse serviço de cirurgia arterial hoje. Então, a gente partiu de um patamar de expertise já, de Não poder foi do ter essa zero, clínica. assim, né? Não. E assim, é lógico, tudo aquilo já tinha esse know-how. E Rio Preto, na época, hoje a gente tem ali 3 milhões de habitantes, a região de Rio Preto. A cidade tem 500 e poucos mil habitantes, quase 600, mas a região é enorme e drena um público que não vem a São Paulo, que é Minas Gerais, Mato Grosso e era Goiás, hoje Goiás menos, mas drenava tudo aquilo para Rio Preto. Então, a gente tinha um centro muito bacana, tem um centro muito legal de cirurgia vascular ali. E voltei para Rio Preto e já tem 20 anos que eu tô lá. Eu adoro Rio Preto. É um cidadão, né? Uma delícia. Meu sogro é de lá, minha esposa é de lá, né? Aí tem uma história boa, eu e o Luiz lá, né, Luiz? A gente estava na casa do meu sogro e saiu o resultado das provas de R3. E aí a gente tinha passado na USP Ribeirão, na Unesp e também no Hospital de Base lá de Rio Preto. Aí a gente foi numa boate sertaneja, né, Luiz? Que era Chess. Essa Foi mesmo. mesmo, E aí compramos champanhe. Putz, fizemos uma festa lá, nós 3, foi sensacional. Acabamos com a geladeira do teu sogro, as cervejas da geladeira. Cara, nas noites de Natal a gente ainda fala de você, infelizmente. Ô, Márcia, e nessa tua trajetória profissional, quando é que entrou o arterial para você, assim? Óbvio, estamos falando de uma outra época de vascular, né? Mas como é que você se tornou uma grande cirurgiã arterial? Você sabe que parece meio surreal responder isso, mas nunca eu fui uma cirurgiã venosa. Porque quando eu entrei, o serviço já tinha uma vocação arterial. Não se fazia veia, não se fazia estética. Então, eu entrei num serviço que já tinha uma vocação arterial. Então, a gente não fazia veia, não fazia e não faz. Parece incrível, né? E não faz até hoje. Então, a gente não foi por esse lado. O que não é exatamente uma qualidade, é que você não se dedicou para aquilo.
tá? A gente não se desenvolveu nesse veio, porque eu já cheguei num serviço que estava estruturado para fazer arterial. E aí, lógico, o serviço estava estruturado e a gente focou nisso, porque queria realmente fazer isso e montar e desenvolver isso, sempre foi a vocação, a ideia era essa. Eu não Márcia? gosto de estética, gente. Eu não gosto. Mas conta uma coisa, hoje todo mundo sabe que você é a expert em carótida. Como que isso começou lá atrás? Bem devagar, porque era assim, isso para mim, quando eu resolvi fazer medicina, eu achava que eu ia ser uma neurocientista. Eu queria ser cientista, né? Eu nunca imaginei que eu fosse uma médica assistencialista. Eu achava que eu ia ser pesquisadora, tal, até hoje eu gosto mesmo. E essa questão da doença carotídea veio meio nesse lance do neurocientista, de me interessar pelo assunto, isso na formação, no estudo, desde de sempre. Quando eu comecei a trabalhar, veio um lance de estruturar o serviço, porque a gente tinha um serviço arterial, 2 cirurgiões, que no caso eu e o Alexandre, meu sogro já estava mais devagar parando, que queria estruturar um serviço, e de repente a gente chegou à conclusão que para aquilo ser harmônico e dar certo, cada um tinha que fazer uma coisa. E cada um tinha que fazer uma coisa que gosta de fazer e fazia bem. Logicamente, o Alexandre, todo mundo já conhece a vocação dele, ele já tinha tudo isso muito estruturado na cabeça, que ele ia fazer a horta e vamos. E eu cheguei com essa história da carótida. E eu fui me colocando nisso. Eu fui pegando os casos, eu fui trabalhando nesse ambulatório, eu fui montando tudo isso, apresentando trabalho bem devagar, sabe? Então, tudo isso foi uma escada, assim. E eu nem sei por que ficou tão bom assim para mim. Eu adoro mesmo. É que eu acabei me dedicando muito para Então, essa juntou o história. interesse em comum que você tinha, na verdade, com essa questão da neurociência. Com certeza. Ele já escolheu a horta, você foi escolhendo o restante, juntou e casou. Escolhi por afinidade mesmo, adoro. Legal. Mas para quem não te conhece, você faz mais que carótida, né? Você estava falando aqui A para gente nós. faz tudo, gente. O serviço, eu falo, o serviço de cirurgia vascular, a cirurgia vascular é uma especialidade que tem uma interface com as outras especialidades que é um negócio brutal. Então, se chega assim, o meu consultório é um consultório muito legal de cirurgia vascular. Eu não faço estética, pouco faço veia, mas eu atendo todas as pessoas que precisam. Porque a veia é uma porta de entrada no seu consultório. A prevalência da doença venosa e a maneira pela qual a gente é conhecido pelos pacientes é pela veia, não é outra coisa. Eles nem sabem o que faz e se é do âmbito do cirurgião vascular ou não. Então, essa é uma porta aberta que, obviamente, a gente atende. Mas a questão da interface com as especialidades transforma o consultório vascular numa coisa muito mais interessante. Então, tem uma coisa engraçada em Rio Preto, que como eu gosto e faço, a gente tem interface com a ginecologia, com a reumatologia, com a nefrologia, assim vai, e todo mundo manda, confia, manda. E aí, às vezes, tem uns colegas que falam assim, tem isso, tá complicado, o caso desse paciente, a gente não sabe o que tem, manda lá para a Márcia, pede para ela dar uma olhada, fala para a Márcia dar uma olhada, vê se ela ajuda. Porque a vascular é isso. Como tem uma interface enorme, você acaba vendo todas as coisas. E eu gosto disso. Eu faço com prazer. E assim, a gente estruturou para fazer consultório 2 vezes por semana e para operar 3 vezes por semana, às vezes 2, às vezes 3. Então, ficou dividido e ficou confortável para trabalhar. É bom. Bom, carótida é um tema que os nossos seguidores sempre pedem para nós, né? E aí eu estava lembrando aqui, vindo agora pro estúdio, que a gente entrevistou o Dr. Arno, acho que, Fábio, nossa segunda entrevista. Foi. Nós éramos moleques assustados naquela época, né? Imagina entrevistar o Dr. Arno na R5, cara, eu fiquei uns 7 dias taquicárdico. E aí... Eu lembro para eu ligar para ele para convidar. Fiquei uma semana enrolando. Liga no livro. Mas Tava ele com o telefone pessoal dele na minha agenda. Falei, putz. Extremamente gentil, né? Sim, Uma sumidade vascular. E nós falamos sobre carótida. E na nossa entrevista, Márcia, a gente fez uma pergunta para ele, porque ele escreveu um artigo, agora não vou me recordar a época, mas assim, tem 10, 12 anos. Vai da doença carotídea. Esse era o título do artigo. Verdade. Então, cara, sei lá, em 2000 ou 2000 e pouco, ele já escrevia sobre o vai e vem. E aí, a gente ainda não tem definição, né? Estamos aqui brigando com isso. Todo congresso tem essa mesa. Por que é tão polêmico estenose carotídea? Você sabe que acho que a resposta dessa pergunta virou quase que uma questão filosófica, sabe? Total. Você tem assim, ó, eu vou colocar aqui meu ponto de vista a respeito disso. De um lado, você tem os nossos formadores de opinião aí nos grandes serviços ao redor do mundo, eles resolveram divergir radicalmente da maneira como que enxergam a doença carotídea. Então, você olha assim, de um lado, você tem uma escola norte-americana. A escola norte-americana fala assim, bom, nós temos uma ferramenta bacana, simples, fácil de realizar, que se chama grau de estenose.
que desde o dia em que se correlacionou uma estenose carotídea com AVC, o grau de estenose se mostrou uma ferramenta útil e que tem realmente uma correlação de gravidade e de risco de AVC. Diante dessa situação, você tem um paciente norte-americano que hoje tem uma expectativa de vida aí, no mínimo, um paciente de 70 anos saudável, no mínimo de 10 a 15 anos. O que você tem para oferecer para esse paciente? 2 possibilidades. Você vai oferecer uma endarterectomia carotídea, que é um procedimento de 70 anos, que se você olhar para a história desse procedimento, você tem aí, nunca foi tão seguro fazer uma endarterectomia carotídea como é hoje. E você tem um tratamento clínico otimizado, que inegavelmente mudou a história da doença cardiovascular, mas que é baseado em aspirina e estatina, que essa é a realidade, e não previne progressão de placa e não previne oclusão carotídea. Aí você olha para esse paciente e o pragmatismo da escola americana, ela diz assim, por que não? Esse paciente é um candidato a operar. Para esse paciente com 70% de estenose carotídea assintomática, eu vou operar, porque meu procedimento é bom, meu risco é bom, eu vou operar. E indica a cirurgia. Do outro lado, você tem uma escola europeia, extremamente conservadora, alguns autores até extremamente conservadores, que dizem assim, se você fizer isso, você vai operar gente demais. Provavelmente só 15% das pessoas que você está operando precisariam da cirurgia que você vai fazer. Só que, se você decide assim, você tem que descobrir quais são esses 15%. E para isso, você vai ter que fazer um monte de exame. Exame caro, exame que não está disponível para todo mundo, exame que não é validado, mas você tem que fazer o exame, porque você vai fazer o que com esse paciente? E tem alguns autores até da escola europeia que radicalizam tanto que diz assim, eu acho isso extremado e até deselegante. Em publicação científica diz assim, que se você opera esse paciente assintomático, você deve fazer por dinheiro. Está publicado isso. Ofensivamente publicado. Bizarro. Você acha publicação para qualquer justificativa hoje, né? Não, Olha mas, só que gente, absurdo. mas é gente né? boa falando com gente boa, com direito à réplica e tréplica. Provavelmente em revista de dizer, boa também. Opa, de dizer assim, você opera, porque isso é uma indústria de fazer dinheiro. Então, e no meio desses dois casos, estamos nós, os médicos assistencialistas, que estão com o paciente na sua frente, e você tem que resolver o que você vai fazer. Hoje eu acho assim, essa decisão é basicamente baseada em bom senso e em franqueza. Eu falo bom senso para que você pegue todos esses dados e interprete a necessidade individual do teu paciente. Não vai ter outro meio. Ou você vê aquilo que o teu paciente que está na tua frente precisa, ou você não consegue decidir. E a franqueza de dizer para ele o que você tem a oferecer. O que o teu serviço pode oferecer para ele? Quanto? Quanto bom, quanto ruim? E assim você vai tomar a melhor decisão nesse momento agora. Então, é assim que nós estamos. Entre 2 escolas radicais e você vai ver onde é que você se enquadra. Na prática, eu sou da escola norte-americana, eu acho. Eu Poxa, acho que é o mais razoável. Bom senso é muito subjetivo, né? Se a gente pega uma sala com 100 Muito. pessoas e pede assim, ergue a mão aqui quem não tem bom senso. Ninguém vai erguer a mão, né? Tipo, não, eu realmente sou meio bom zoadão. senso você não ergue, inclusive. Então, então, bom senso, eu concordo com você. Está muito difícil, muito né? subjetivo. Eu acho que tem 2 tipos de pacientes que são muito fáceis você decidir, que é aquele com estenose grave sintomático, aquele com estenose moderada assintomático. Exato. Esse qualquer um sabe conduzir. Agora, Exato. tem o meio termo ali. Quão permissiva você é para o tratamento clínico e quanto você é radical para indicar endarteré para esses casos, onde a estenose está entre 50 e 70 e os sintomas, que seja radiológico ou clínico, são frustros. Eu acho assim, para definir se você revasculariza ou não, você tem que olhar para o paciente. Para definir qual técnica você vai usar, você olha para a placa. Eu acho que esse é o meio melhor de você ajustar a sua conduta. O que significa isso? Então, por exemplo, quando que você vai olhar para isso e dizer, acho que o que eu estou oferecendo não é bom diante de um paciente assintomático? Quando ele não vai viver o suficiente para se beneficiar da endarterectomia que você vai fazer. Na hora que você olha para um paciente, que você olha para ele e fala, esse cara não vai viver. É difícil estabelecer o quanto as pessoas vão viver? Com certeza. Mas a gente tem maneiras menos subjetivas de fazer estimar, isso. pelo menos, em comorbidade. Até agora, eles estão focando em alguns algoritmos para definir expectativa de vida de paciente. É uma linha. Ao invés de definir qual é o risco daquela placa, definir qual é a expectativa de vida daquele paciente. Eu acho interessante isso.
Porque você tem que entender, e mais do que você, o paciente tem que entender, e ele sabe também. Se você pergunta para ele, ele tem capacidade de interagir com você e dizer o que ele quer. Então, para decidir se revasculariza, olha para ele. Para decidir qual técnica usa, olha para anatomia. Olha para anatomia, olha para a placa. Aí vem todos aqueles critérios que estão sendo usados para indicar revascularização agora, que eu acho que são muito mais importantes para escolher a técnica do que exatamente para indicar a cirurgia. Porque a hora que você olha para tudo aquilo, ressonância de placa, Doppler transcraniano, softwares específicos para analisar esse tipo de coisa, profissionais que têm que validar esse tipo de coisa. Quem está fazendo isso do ponto de vista prático? As pessoas perguntam isso muito para mim nas mesas dos congressos. Mas você faz? Mas você está usando? Eu respondo muito sinceramente, gente. Como eu sempre respondi naquela época, nos anos 2005, 2010, que se polemizava muito com cirurgia aberta e endovascular. Eu sempre respondi muito sinceramente o que eu achava, porque era o que eu via e é o que eu vejo hoje também. Então, eu acho assim, essa escolha é bilateral, médico-paciente, porque nós estamos tratando de um procedimento profilático, e é onde entra a nossa franqueza, naquilo que a gente pode oferecer, que é o que a gente pode falar para o paciente, porque eu sei o que eu posso oferecer, e ele sabe o que ele espera. Então, é uma troca. E, Márcia, vocês têm usado essas tecnologias lá? Tem uma equipe, tem um time de neuro? A gente tem tudo disponível. Veja só, uma coisa é você poder fazer, outra coisa é você usar aquilo para validar a tua conduta. Quando eu tenho dúvida, eu posso fazer? Sim, eu faço. Eventualmente eu tenho dúvida, mas se você disser para mim assim, olha, todo paciente que chega, todo paciente que chega assintomático para mim, eu vou fazer um Doppler transcraniano, eu vou acionar o pessoal da radiologia para fazer uma ressonância dessa placa, não vou. E assim, o meu serviço é 100% privado. Eu poderia fazer? Sim, eu poderia fazer, mas é que eu acho que essa não é a minha prioridade hoje. Porque isso, eu não sei o que fazer com a interpretação desses exames em mãos, exatamente. Ninguém eu tenho sabe. uma outra dúvida. Nos últimos 20 anos, evoluiu também a técnica cirúrgica e evoluiu também o tratamento clínico. Eu queria saber se com isso mudou a sua indicação. Sim, a gente olha eu acho que você olha para o paciente de uma forma diferente. O tratamento clínico, ele mudou a cirurgia, inclusive, porque o paciente chega para você operar num outro patamar de controle, de pressão, e isso colabora muito para o resultado da sua cirurgia também. Então, eu falo que quando você coloca as coisas muito claras, porque hoje você tem esse dilema da doença carotídea assintomática, gente, ele é ético, mas ele é legal também. Então, a gente tem que colocar as coisas da maneira como elas estão aí para a gente comprovar. Então, a gente tem que valorizar aquilo que está escrito para você comprovar. A gente está fazendo um esforço agora para escrever as diretrizes da sociedade brasileira. E isso é muito conversado no grupo, o como que a gente tem que abordar isso. Porque tudo que você escreve, você tem um valor ético e um valor jurídico também, para respaldar as pessoas que vão tomar essa conduta. Então, são decisões bastante difíceis de você, se você colocar, tem que fazer todos esses exames para operar um paciente assintomático, como fica? Outro dia um colega me falou no grupo, nossa, Doppler transcraniano, quase que eu não tenho nem o Doppler normal, de qualidade. Tem que ser da realidade também, né, do Isso, serviço, né? Como então, é que você vai aí trazer entra isso? a coisa das necessidades individuais, que tem se falado bastante. Até os europeus têm falado isso. Porque, veja, a realidade é outra. E a gente está com ela aqui, o paciente está aí para você. Então, você tem que ponderar isso. Fica subjetivo, parece vago? Pode até parecer, mas é o que nós temos hoje, de ferramenta em mãos. Antes só de trocar, a gente vai puxar um pouquinho para a questão de comparar ainda a artéria com a parte endo. Não, você não vai fazer isso. Ah, Não vai por a mais. Mas- Não estava no script Não. isso, né? Isso é pegadinha. você comentou aquela questão de levar em consideração a expectativa de vida do paciente, né? Você tem um corte. Um paciente tem 5 anos de expectativa, 10 anos de expectativa, como é que você pragmatiza isso? Eu digo assim, confortável, idade, número absoluto, a gente nunca consegue valorizar nesses pacientes, não tem jeito. Mas mesmo que o paciente esteja muito bem, os pacientes acima de 80 anos, você pensa junto, conversa. 80 a 85 ainda é um limiar que você trabalha bem. Acima dos 85, conversa com a família, chama a família, o paciente, vê o que ele pretende. É razoável fazer isso. É real. Uhum. A gente tem que lidar Você joga com limpo coisas com a família, Mas, então, com a expectativa certeza, está com tal com idade. a família, com o paciente, super claro. Legal. Eu gosto de explicar muito e eu percebo uma coisa interessante no consultório, que o paciente e
essa população que a gente trata, o paciente idoso, ele tem uma necessidade muito grande, eles são capazes de entender exatamente o que você está falando. Ele lida com a questão expectativa de vida dele melhor do que nós. Ele sabe, eles têm noção disso. Então, ele sabe o que ele quer e exatamente quer fazer. E acredite, na maior parte das vezes, quer fazer, quer viver, quer o tratar. O guideline europeu fala expectativa de 5 anos. 5 né? anos. 5 anos. É difícil se você for E olhar o pra ele e americano, 3. falar, assim. Tem uma coisa, você estava falando que você compactua mais com a filosofia norte-americana. Sim. Tá? Então, assim, você consegue dizer pra gente, numa maneira geral, tá? Um paciente assintomático, qual é a graduação de estenose que você indicaria? Abaixo de 70, não. Acho que a gente Mantém, tem que... então. Sim, Mantém, acho que 70. Acho que é bom. E aí entra um lance assim, os exames, eles não são concordantes, né? Então, você tem uma avaliação pelo ecodoppler, uma avaliação pela angiotomografia, que são metodologias diferentes de calcular a mesma coisa que é um grau de estenose. Tem muito isso. Nesse momento, eu valorizo bastante o ecodoppler, mesmo porque se eu não decido por operar esse paciente, eu não pedi uma angiotomografia. A angiotomografia sempre dá mais. Entendi. Sempre Mas vai você dar mais. decidiu operar pelo Doppler, aí você faz uma tomografia. Sim, sempre. Mas a indicação foi pelo Doppler. Sim. Então, assim, indiquei pelo Doppler para saber características de placa, mas para ter esses detalhes. Velocidade. Legal. A velocidade é o que a gente tem. E tem que valorizar mesmo. Velocidade é interessante, é um parâmetro muito útil. E se você, quando você coloca a velocidade, aí você compara no intraoperatório a placa que você achou, o tipo de lesão com o que você encontrou na angiotomografia, o ecodoppler O que eu acho que é sempre ganha. diferente é assim, você está num serviço, tá? Que provavelmente você conhece quem faz seu exame, Sim. ou você mesmo faz seu exame. Agora sim, aqui em São Paulo você consegue também fazer o próprio exame. Mas quem tem uma realidade que pede um exame para um terceiro, aí talvez fique um pouco mais difícil você... Sim. E às vezes o Confiança. terceiro não é nem um vascular, por exemplo, né? Então tem não. esse viés, às vezes, Com dentro da certeza. especialidade Tem. mesmo, gera esse fator. Eu acho que depende da Fusional. realidade, né? Eu gosto de ter um segundo exame de imagem. Gosto muito. Vocês têm ultrassonografista próprio? Sim. É o mesmo cara que faz sempre. Sim. Eu tenho dois ultrassonografistas que estão comigo. O Sérgio Ledesma, que está comigo desde o meu doutorado. Ele, coitado, ele fazia todos os exames para mim, doutorado, média aqui, média ali, mil medidas. E agora o Eduardo, que está junto no consultório também. São sempre os mesmos. Já sabe o que quer ver, como quer ver. No teu capítulo lá do tratado do Dr. Brito, você fala bastante de exames complementares para tentar diferenciar as placas, né? E você fala também que elas não são todas iguais. E eu gosto muito desse conceito, porque elas não são todas iguais. A hora que você abre a artéria, você vê, né? E eu tento usar exames complementares aqui. No nosso grupo, a gente consegue utilizar o Doppler transcraniano com uma certa facilidade. Eu acho que acrescenta. E também características ultrassonográficas da placa. O teu ultrassonografista também coloca isso lá, com certeza, né? Se ela é colucente, Sim. se ela tem... O centro mais E- epídico, Exatamente. Quando a gente você usa isso, o teu cara. Doppler transcraniano, você trabalha mais com reserva cerebral ou microembolização? O que Com vale mais? microembolização, a gente usa E mais. você faz um protocolinho 2 horas? você É fica- bem lento. Não sou eu que faço, né? É um profissional específico que trabalha com isso, mas o exame é caro, não tem em todo lugar, Eu vi um difícil. negócio muito interessante, eu tentei trazer, eu fui no Charing Cross um ano desses aí, e tinha um trabalho deles que mostrava um Doppler transcraniano ambulatorial. Eu achei aquilo um Von Holter. Eu falei, gente, isso aqui é legal, porque você vai mimetizar a situação de vida do cara, ele não vai poder ficar lá deitado 2 horas e você vai ter uma Mas coisa como mais que é a ampla. captação de imagem? Pois é, era um trabalho, era uma apresentação de um caso. Eu tentei entrar em contato com eles lá, não seguiu. Provavelmente porque era muito difícil, que devia ter interferência e tal. Mas eu achei a ideia, eu conversei com o pessoal do Doppler aqui para ver se alguém tinha, do pessoal da Neuro, né? Tinha experiência com isso, mas ninguém não trouxe, essa tecnologia não foi. Mas eu achei muito legal. Porque o problema da microembolização é o protocolo que se faz. Sim, 2 horinhas extremamente ali. difícil. Quer dizer, você vai basear a sua conduta ou alguma coisa diferente nessa coisa estanque de 2 horas que o cara ficou ali, você vai pegar uma microembolização 1 ou 2. Será? Acho difícil. O outro Arthur, só exame uma que eu coisa. acho... Eu tô com um caso no consultório que eu tô conversando com o Alexandre Pierre. Tá. E a gente vai fazer um Doppler transcraniano também. A gente podia trazer ele para cá. É um neurologista que trabalhava com a gente no Dante, que a área de atuação dele é em neurovascular. Legal. Ele é fera. Feito Vai o convite acrescentar, já, hein? com Vou falar certeza. com ele essa semana. Outro exame, Márcia, que eu gosto é a ressô para ver microinfarto, né? Sim. A ressô cerebral. Sim. Tem que ter um pré, né? Eu acho que é super interessante isso, cara, porque às vezes você escreve lá também, que ele é assintomático clínico, mas E ele ele te é protege sintomático também, né? neurológico, Paciente de imagem, E o né? grande problema é que a tomografia, você vê como que a coisa vai
andando, encarecendo e se transformando num problema de saúde pública. A tomografia de crânio, ela erra em 30% das vezes com os microinfartos. Então, quando você pede uma angiotomografia, você vai pedir um exame só, você já vai ver, mas não adianta. Como critério para você de embolia silenciosa, você vai ter que acrescentar uma ressonância de encéfalo para ser mais preciso. Porque 30% é bastante. Demais, um não é? terço, que é isso. Né? Exato. Então é uma angiotomografia, mais uma ressonância de encéfalo. Se você quiser ver a placa, você vai ter que trocar teu exame para olhar com um software específico, uma ressonância dessa placa, mais um Doppler transcraniano, mais... Até acabar a Então, investigação, se o plano estiver ouvindo isso... Então, onde a a gente Márcia já vai... tinha operado 10 carótidas nesse Então, tempo. né? Então... E vamos passar o Aivos na placa também. Vai Eu vou deixar a próxima dificultar. pergunta para o Fábio, que ele tá Eu extremamente senti que ele tá se empolgado coçando para fazer essa ali, né? pergunta. Vai lá. Pode começar o ringue de boxe. Tô Ele achou vendo. que eu ia roubar a pergunta dele, ele ficou até... Pode falar. Não, eu queria perguntar assim, agora é claro que a gente ia chegar nesse ponto. Vamos falar sobre técnicas de revascularização, tá? Endo e endarterectomia. A endarterectomia ainda é o padrão ouro? Olha, quando você tem um procedimento que ele se aplica a maior parte dos casos e com resultado bom, ele é padrão ouro. A vantagem da endarterectomia, gente, além, lógico, a gente tem aí uma técnica que está estabelecida com resultados super bons, porque foi melhorando ao longo do tempo e a gente tem uma necessidade de melhorar. Não tem que parar, lógico, a tecnologia não tem que parar, a gente não tem que se dar por satisfeito, quanto menos invasivo, a tendência do progresso é transformar as coisas mais dinâmicas e menos invasivas. Essa comparação, eu falo que nós sempre vamos fazer, porque são duas técnicas diferentes. Agora, a endarterectomia, ela serve mais para um número maior de pacientes, ela tem menos restrições do que a própria técnica endovascular, quando você vai olhar para os critérios de indicação, para os bons casos para endovascular. Mas o que é mais legal dessa história é que as limitações, elas são opostas, elas são complementares. Então, por exemplo, se uma bifurcação alta não é legal para uma endarterectomia, ela é boa para uma angioplastia, entendeu? Então, todas as ressalvas de uma técnica são sanadas pela outra. Então, são técnicas absolutamente complementares. Isso é muito bom, porque a gente tem uma possibilidade de tratar o doente da melhor maneira possível. Não importa se você vai fazer aberta, se você vai fazer endovascular, não, você vai fazer o melhor. O que tiver de melhor, o que for bom, até onde se sabe agora, com os recursos que se tem agora, é o que eu vou fazer. Acho isso bom. Qual que é o caso que você indica endovascular? Você falou da bifurcação alta. De Uma verdade? bifurcação, eu imagino, uma bifurcação muito alta, né? Alta pra quem? Que é alta Alta pra pra quem? Quando tá dentro do crânio. C2 não vale, eu vou. C2, C1 eu vou. C2 você faz Eu vou, aberta? Faço. É mesmo? Ó, na realidade, assim, eu acho que não tem sentido a gente fazer luxação de mandíbula, fixação, para fazer isso uma doença aterosclerótica. Aí a angioplastia tá aí para isso, gente. Agora, eu pego muita gente manda exame para mim e fala assim, olha essa bifurcação é alta. Eu tenho um jeito que eu acho que dá muito certo, que eu faço e uso faz tempo com essa questão de bifurcação alta. Quando você analisa a angiotomografia e vem lá uma placa que se estende, C2, corpo superior de C2, uma bifurcação que pode ser normal, placa extensa ou vice-versa, eu sempre marco na pele. Quando você tem um pescoço favorável, você chega na lesão. Eu faço um ultrassom, marco a bifurcação e marco o final da placa. Se aquilo for acessível pelo transdutor, eu vou chegar. Se aquilo for acessível visualmente na pele, eu vou operar. Eu falo, pode operar que vai dar certo. Se o ultrassonografia chegou... Porque a angiotomografia, muitas vezes você olha aquela placa C2, aí é alta. Eu vi muita indicação C2, angioplastia porque é em C2. Bom, antes de sentar na mesa eu tinha esse conceito. Sabe Eu o que faço. que eu me lembrou agora? A naturalidade que a doutora Márcia virou e falou que C2 ela faz aberto, me lembrou a naturalidade do Alexandre quando ele teve aqui e falou que tipo 4, a primeira opção sempre vai ser aberta. Aí eu vi esse lance Você nem dele. titubeou, né? Assim, não, Eu é uma falei, temeridade não indicar aberto Eu T4. falei, que jamais. não Ele filmaram fala assim, essa jamais. Eu É. sou mais delicada. Eu faço, eu não falo mais delicada. Eu falei, nossa, você é radical, né? Mas é Eu legal vi- pra gente ouvir isso, que quebra alguns paradigmas que a gente tinha, né? A gente tem alguns conceitos e que, de Não, repente, ó, você o que eu desconstrói. não gosto de operar, não, restenose. Restenose, primeira opção para mim, endovascular, é restenose. Honestamente, meus casos, eu É indico uma boa para pergunta. restenose. Quando que você indica operar, intervir na restenose? Assintomática, né? Isso é terrível. Essa pergunta é terrível, porque se fala, restenose acima de 80% ou sintomática.
eu tenho caso de oclusão, porque eu fiquei esperando, né? Mas, sei lá, Assintomático, 50% você não vai indicar. Não. Acho que 80 é bom número. Os E parâmetros do Doppler são sintomático, né? diferentes, Sim, na verdade, sim, também. Né? totalmente. Muda até as velocidades. Acho que né? 80 Tem é outros bom mesmo. critérios. Deixa eu voltar na pergunta anterior, porque você falou de bulbo alto, então beleza, pescoço hostil, né, que é a tua reabordagem, mas a gente ainda tem a oclusão contralateral. Isso muda para você a De indicação? maneira nenhuma. Acho que opero normalmente com oclusão contralateral, mesmo porque eu sou uma usuária liberal de shunt, né? Acho que eu falo isso várias vezes. Eu acho que o shunt a gente vai falar sobre isso, mas o shunt é uma ferramenta para te ajudar. Tem que ter em sala, serve para várias coisas, além de manter fluxo cerebral, serve de pinça, você pode mudar de ideia no meio do caminho. De repente, isso é um outro conceito, um amigo meu, nós fomos operar em Salvador, aí ele me passou um caso, operou, tal, estava preocupado, o paciente não tinha acordado, mas o que aconteceu? A endarterectomia foi boa? Eu falei, quanto tempo de pensamento? Demorou. Eu falei, mas olha, por que você não pôs um shunt? Não fui para pôr um shunt, né? Não tinha indicação de shunt a princípio. Eu falei, sim, mas no meio do caminho sala, você resolve um shunt. É dinâmico. Só que se você não tem isso na cabeça, de repente, na hora você está engessado. Você está com aquilo, uma arterectomia difícil, um endpoint que não ficou bom, uma arteriorrafia longa. E se você não pensou nisso, você está engessado. Não, é uma ferramenta para te ajudar. Eu gosto de shunt por balão. Antes da gente entrar, então, na parte técnica, a gente vai chegar lá, eu queria só perguntar do paciente sintomático quando abordar. Melhor momento. Ok. Nossa, eu falo assim, existe uma pilha de obstáculos, né, entre o paciente sintomático e até ele chegar à cirurgia, né, que vai desde do próprio paciente, se ele te permitir, né, a gente tem que entender que operar paciente sintomático é o mais rápido possível, sim, desde que a situação te permita. Acho que o limitante maior é o status neurológico, que você vai ter que avaliar. Essa avaliação também ela é delicada, porque, lógico, AVC menor e AIT, AVC menor e AIT, você vai operar assim que você conseguir preparar o paciente. E aí eu faço uma ressalva também, porque existem escolas que querem operar antes das 48 horas. Eu acho isso muito plausível para a realidade da maior parte das pessoas, da nossa e na maior parte do mundo. Se a gente olhar os gráficos aí ao redor do mundo, gente, a grande parte dos países desenvolvidos conseguem fazer 40% em 15 dias, que é o tempo ideal. Então, olha para o mundo, falando de país de primeiro mundo, sem problema com triagem, com chegar no serviço, nada. Porque não consegue também. Então, são várias etapas que a gente tem que cumprir. Se o status neurológico do paciente te permite um AVC menor ou mesmo um AVC moderado que o paciente se recuperou e você tem condição para isso, você vai operar esse paciente de 48 horas até 15 dias, idealmente por conta do risco de recidiva. Isso é o que a gente sabe hoje, tá? Agora, nesse meio do caminho tem toda a logística de chegar a conseguir operar o paciente nesse tempo, que é o encaminhamento para o especialista, o diagnóstico da doença, que se interpõe aí entre essa história toda. Mas, lógico, num serviço que você pode fazer as coisas de forma ideal, você prepara o paciente, eu sempre preparo. Eu levo minhas 24 horas para preparar um paciente para operar uma carótida, sim. Eu quero estabilizar esse paciente para entrar. Eu não sou da escola que fala, não, vamos operar, entrou, diagnóstico, cirurgia. Né, o Clement Darling tem um estudo bacana deles lá, do grupo deles, sobre isso, que operou o paciente em até 48 horas com 1% de 1,2, acho, de AVC em paciente sintomático. Tá, resultado maravilhoso. Mas eu acho que a gente precisa do preparo. E o paciente que tem um AVC maior, sei lá, mais de 1/3 do hemisfério, alguma coisa. Aí todo mundo fala, espera um pouco mais. Qual que é esse pouco mais? Não, a realidade é assim, nesse universo do paciente que teve um AVC moderado, eu digo que esse paciente vai ter que recuperar do déficit dele no sentido clínico, porque o AVC, ele vem com uma série de coisas juntas, né? O AVC, o paciente se internou, eventualmente ele infectou, é um paciente que é internado em UTI, você não vai conseguir Tem que fazer... manter algum tipo de estabilidade clínica, assim, Exatamente. estabilizar o déficit. Você não vai conseguir anestesiar esse paciente com AVC moderado aí, e assim, hoje a gente tende a reduzir essa fronteira. Então, você usa tudo que você pode para reduzir essa questão de postergar. Então, você tenta agir nos AVCs moderados muito mais do que a gente fazia antes. Antes era nada. Antes era 30 dias para todo mundo, né? Agora não. A gente está encurtando essa fronteira. Mas não é fácil encurtar essa fronteira. Até para os AVCs menores, os AITs, a gente tem as nossas dificuldades. Imagina para o AVC moderado.
mas tem que batalhar para isso. Tem uma classificação para isso, né? Tem. Para deixar um pouco mais quantitativo e o Sim. colega poder procurar, chama ranking a Uhum. classificação e aí coloca lá quando você para tentar enquadrar teu Sim, paciente, sim, né? sim. Maior ou igual a Melhor 3. tempo. É. Maior ou igual a 3 você É. posterga. Sim. E eu perguntei lá nos Estados Unidos também como os caras faziam. Uhum. E é exatamente o que você está falando aqui, Márcia. Sim. Habitualmente até 15 dias, eles usam as soon as possible, Uhum. mas estabilizam também os seus Exatamente. pacientes lá. Tem que Você às ser. vezes põe os pés pelas mãos, né? Exato. 48 horas. É cara. muito precoce, né? É Uhum. difícil. E assim, tem benefício, o benefício estatístico é até 15 dias, mas a hora que você analisa, isso já saiu. Até 48 horas não tem nada comprovado que tenha benefício. O benefício das 48 horas, 15 dias vai Talvez melhor. só para um AVC em crescendo, uma coisa aí muito... já Pode 24 ser. horas. Aí já Agora, é imagina urgência. assim, você tem um episódio isquêmico em 48 horas, opera e depois ele faz um segundo evento isquêmico, você não sabe nem se foi ainda uma sequela do primeiro ou se foi problema Complicação. seu. Então, eu não sou eu dessa acho muito política precoce. também. Eu acho que não precisa e a gente nem consegue fazer isso com segurança. Eu acho que a gente não consegue. Eu sou a favor de estabiliza, prepara e vai. A IT menor, AVC, a IT e AVC menor, operar na mesma internação, sim, a gente consegue fazer isso e é bom para o paciente. Faz tudo o que precisa, a gente tem uma dinâmica de fazer toda a avaliação pré-operatória em 24 horas, eu consigo fazer. E aí você opera o paciente rápido, isso é bom. O que é o prepara que você fala, Márcia? É O medicamento? pré-operatório, não, eu acho que você tem que ter uma boa avaliação desse paciente do ponto de vista cardiológico, todos Tá. vão entrar nisso. A gente não faz teste ergométrico, né, para carótida, você faz um bom cardiologista, faz um eletro, você faz um eco, eventualmente um eco de esforço, e se o paciente já tem intervenção, a gente faz um outro exame coronariano. A cintilografia miocárdica não é o exame ideal, mas esse paciente não vai muito bem no protocolo de angiotomografia coronariana, porque o protocolo para angiotomo de coronariana é brutal, né? Você baixa a frequência cardíaca do paciente, o paciente que acabou de ter uma isquemia cerebral, eu não gosto. Então, eu prefiro lidar com a clínica e, eventualmente, se houver realmente cateterismo, se houver uma indicação, cateterismo direto. Então, você consegue conhecer o paciente em 24 horas. Coração, pulmão, estabilidade hemodinâmica, antiagregação plaquetária e tal. Preparou rápido, opera. Antes da gente progredir para a parte técnica, deixa eu puxar mais uma polêmica aqui só. Porque o que a gente vê na prática é a sobreposição de especialidades indicando, principalmente a parte endovascular. E isso Uhum. gera um viés tremendo. Uhum. Eu me impressionei em Brasília, inclusive, com isso. Porque lá... acaba que eu pedia às vezes um parecer para neuro, o cara voltava angioplastado. Umas coisas assim, É sabe? extremamente ético isso, Bem cara. tranquilo, né, cara? Eu falei, Olha. nossa, eu vou encaminhar mais vezes, deixa eu anotar aqui o nome Não, do e ele médico. devolve para você tocar o stent Então, depois. exato, pode tocar o pós aí. Ah, legal. Então, assim, isso é um viés muito grande e eu queria mais, assim, a tua opinião com relação à questão da indicação, né? Porque discutimos um monte a questão da arterectomia, ainda é o padrão ouro e tudo mais. Você falou até que, assim, você tecnicamente consegue abordar áreas que, às vezes, outros cirurgiões vasculares, digamos, não estão tão acostumados. Mas e aquele paciente que é o perfeito para fazer a endartéria e ele volta angioplastado? O que você acha disso? Meu Deus, acho que eu forcava o médico. Telefone, liga para ele. Não, acho que isso não cabe, né? Liga no conselho. Isso. Essa cara, pergunta do Luiz é não. aquela, eu tenho um amigo... Não, mas assim, eu digo assim... Não. Aconteceu isso Porque com você, é cara? bom ter acontecido, mas eu digo assim, é bom ter outras especialidades fazendo. Existem áreas que se sobrepõem, né? Mas eu acho que o viés de indicação em pacientes, ou às vezes Mas eu acho angioplastar que paciente assim, sem indicação, eu menor acho que que... 70, sabe? Luiz, da maneira que eu Ó, vejo, você tem que conhecer a sua Eu rede já de... começo... Sim. Eu já começo, vamos dizer assim, vamos cortar o mal pela raiz. Eu não peço angiografia para nenhuma doença carotídea. Ele não vai chegar no intervencionista, porque o exame de escolha para a estenose carotídea é angiotomografia ou angiorressonância. Por que esse paciente foi parar no intervencionista? A pergunta que eu faço é essa. Porque ele tem uma angiografia que só vai acarretar em risco para ele, não tem indicação nenhuma, não tem benefício, e ele ainda foi parar no intervencionista e voltou a angioplastar. Olha que delícia. Então, assim, o erro está antes. Por que será que foi feita uma arteriografia nesse paciente? Qual é a logística do serviço que está triando esse paciente para uma arteriografia? Diferente de um paciente que chegou sintomático, que fez trombólise, que fez angiotomografia, que foi para uma trombectomia mecânica, e aí sim cabe, e eu acho super interessante, a decisão em se tratar a bifurcação junto com a trombectomia mesmo mecânica, ato, né? no mesmo ato. Isso eu faz acho sentido. assim, uma discussão extremamente razoável, mesmo porque às vezes você precisa de acesso
para fazer trombectomia mecânica, você tem que fazer aquilo. E, mesmo assim, não está comprovado que é melhor. Muitas escolas preferem fazer a trombectomia e a endarterectomia no segundo Tem uma tempo. discussão muito grande de lesão também, né? Sim, exatamente. Então, mas eu acho essa discussão razoável. De você, é a única, acho que porque situação a que se logística aceita que o prática, paciente né? volte angioplastado. Outra não vejo tem indicação condição. de fazer arteriografia no paciente É. também. A gente tem Não tanta pode, tecnologia né? não Não pode, invasiva, para não que colocar pode. catéter lá? Exatamente, não Não pode. vejo sentido. Como que o paciente não vai chegar no hemodinamicista e no neurointervencionista? Não tem arteriografia de carótida, para quê? Uhum. Não vai chegar. Márcia, a gente quer explorar, né, o teu know-how, esses anos todos que você está operando carótida e você dá vários insights para os nossos ouvintes aqui de técnica, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma aula tua em Bauru. Eu era virando R4, Olha, cara. que legal. Eu estava em Botucatu e fui até Cláudio Bauru. Gabriele. Exatamente, esses colegas que estavam Sim. promovendo uma regional lá. E aí você deu vários insights lá, eu anotei e depois coloquei em prática no meu R4. Inclusive marcar o bulbo na pele, nós fazíamos lá em valeu. Botucatu. É, super legal. E, bom, nós vamos começar com uma série de perguntas técnicas. A primeira é se você opera ou não em vigência de antiagregação plaquetária, em especial com o clopidogrel. Ok? Ó, eu preciso de antiagregação plaquetária para operar. Então, aspirina eu opero em vigência de um antiagregante plaquetário 100% das vezes. Esse agregante, na grande maioria das vezes, só se tiver intolerância, mas é aspirina, esse antiagregante plaquetário. O clopidogrel foi uma droga que já assustou mais, né? A gente, nossa, tinha uma ressalva de operar com clopidogrel e tal. Hoje, isso não tem, nem na cirurgia cardíaca mais. Eles suspendem para a cirurgia cardíaca 5 dias, só o clopidogrel. Se o paciente é sintomático e veio com dupla antiagregação plaquetária, naquele esquema de como ia haver um retardo para tratar, então ele foi inserido numa terapia de dupla antiagregação, eu opero com dupla antiagregação plaquetária, eu não suspendo. Se eu tiver que retardar, porque eu suspendi 3, 4, 5 dias, eu opero em dupla antiagregação. Drena, faz uma hemostasia bem feita e isso não acarreta grandes problemas. E o paciente que não é esse paciente sintomático, que você poderia esperar 5 dias sem problema nenhum. Eu suspendo o clopidogrel, assim. porque quando é um paciente eletivo e ele vem no consultório e ele vem com dupla antiagregação, porque o que acontece? Eles vêm com dupla antiagregação por conta da coronária. Isso mudou muito na coronária também. O tempo de dupla antiagregação para a coronária encurtou bastante. Então, não é um caos você tirar uma dupla antiagregação de um paciente com estente coronariano de 3, 4 anos. Então, você vai suspender para transformar a sua cirurgia mais segura? Suspende 3 dias. Ele veio no consultório de forma eletiva para marcar, você suspende o clopidogrel, opera. Chegou na quinta, opera na terça e suspendeu o clopidogrel para ficar mais fácil para você. Se for fácil e não acarretar risco para o paciente suspender o clopidogrel, eu suspendo. Se houver alguma aresta em relação à parte coronariana ou ainda sintomático carotídeo, eu opero com clopidogrel, não é um problema. Já foi, eu já pensei que era, mas hoje eu não penso mais. Com relação à técnica, reversão, técnica clássica mesmo, depende do caso. Gente, se você quiser sossego, você faz uma técnica clássica, porque é onde aquilo vai se adequar de forma... na maioria dos pacientes, aquela técnica vai se adequar à técnica estándar. Lógico que, num refinamento, você tem lá uma redundância enorme da carótida interna, você vai usar uma inversão, porque você sabe fazer numa boa. Beleza, tá tudo bem. Mas para regra, para você fazer alguma coisa na maior parte dos seus pacientes, você vai usar standard, com certeza. Você tem mais controle da cirurgia com a técnica standard. Há quem discorde, doutor Arno que eu diga. Isso aí eu vi bastante lá na Itália também. Sim, eversão, todas né? por eversão. Impressionante. Márcia, quando você está com o bulbo carotídeo na mão e você vai abrir o bulbo para chegar na placa, você faz bloqueio ou não com anestésico local? Essa questão da bradicardia, na manipulação, o que você tem que fugir é do seio carotídeo. O grande problema é você dissecar a artéria, não é hora da arteriotomia. Porque ali, naquela região do seio carotídeo, se você manipula, isso é uma coisa com a eversão também, porque você tem que tirar a artéria, a carótida interna, ela tem que ficar totalmente livre. Então, você mexe naquele seio carotídeo de forma total, de cima e embaixo, você tem que soltar aquilo, né? Na endarterectomia convencional, você vai achar um espacinho para colocar teu clamp lá em cima, não vai ficar soltando aquela carótida interna da externa, muito menos a interna ali do lado do vago, você não vai soltar nada disso. Deixa do jeito que tá. Mesmo porque você diminui o sangramento, porque você não mexe na adventícia, você não mexe no seio carotídeo, você arruma um lugarzinho para suas 2 pinças, só
controla a carótide externa com dupla laçada e não mexe no seio carotídeo. Isso é uma maneira de você evitar bradicardia. Eu sempre tenho uma xilocaína na mesa, porque a hora da bradicardia não é na arteriotomia, é quando você traciona a carótide externa para fazer a eversão da carótida externa. É aí que o paciente bradicardiza. O anestesista até já sabe, e eu já aviso. Eu falo assim, tô mexendo na externa, não é a interna, e ele já sabe. Porque você faz aquela manobra de fazer uma eversão da carótide externa para poder endarterectomizar e melhorar ali o resultado daquela placa. É nesse momento que bradicardiza. Bradicardiza, você solta, volta. Só se precisar, você não faz de rotina. Não faço. E você já comentou um pouquinho, mas fala pra gente em relação ao shunt. Eu sei que você sempre tem na sala, mas quando que você usa? Então, você sabe, eu tenho uns critérios próprios de shunt que não são nada científicos, né? Isso aqui é empírico, né? Uma pessoa empírica. Eu sou pessoa cientista, mas agora eu vou ser bem empírica. Mas é de uso e de bom senso. É porque eu só consigo chegar até aí dentro daquilo que eu posso usar como ciência. Eu não tenho como comprovar o que eu infiro. Então, esses critérios de shunt são muito baseados em neurofisiologia. Quando que eu vou usar um shunt se eu não tenho uma monitoração cerebral adequada? Eu não tenho. Hoje, quem faz uma monitoração cerebral adequada? Quem opera com o paciente acordado? Eu não gosto. Eu não gosto de operar com o paciente acordado. A endarterectomia, para mim, é uma cirurgia extremamente técnica. E eu quero ter tempo e qualidade técnica para fazer aquilo. Eu Então, ia até te perguntar isso antes. Então, eu- sempre geral. eu gosto. E por que você faz? Porque eu gosto e eu acho que tem qualidade técnica isso. E eu monitoro essa qualidade técnica. Eu sou, como diz, encardida. Eu gosto de olhar se ficou bom, se ficou ruim. Se ficou ruim, também eu falo. Então, assim, aquilo é um conforto, obviamente, para o cirurgião. E se você está com o paciente dormindo, como é que você vai entender que você está fazendo a coisa certa? Tem um jeito. Você amplia a tua margem. Então, você amplia a tua margem de uso, você diminui a chance de problema. Ah, mas shunt tem problema. Tem problema, mas dentro disso que a gente vai usar, os usuários de shunt frequentes aprendem a usar e tem muito menos problema do que com shunt. Isso é dado científico, não é empírico. Então, por exemplo, usar shunt com maior liberalidade te dá algumas coisas. Primeiro, você aprende a usar o shunt, então quando você precisar dele, você vai ser bom em usar. Você não vai fazer besteira, você aprendeu a usar. Segundo, você tem margem para trabalhar com o paciente com mais calma e com mais qualidade técnica. Então, o que eu faço? Oclusão contralateral. Eu vou preparada para usar shunt. Para que eu vou sofrer? Não sofro. Estenose grave contralateral. Uso. Bifurcações altas. O shunt é uma pinça para mim. Eu quero espaço. Então, lembra aquela C2 que você vai lá? Eu não ponho clamp lá em cima. Eu uso shunt de balão. Porque eu consigo ganhar 1 centímetro quando eu ponho um shunt de balão e tiro É o aquele Inahara clamp. que você usa? Uso Inahara. Hoje tá o Inahara no mercado aí, né? Tem um Vasco Shunt da Edwards também que é super bom. Mas o Prit Inahara mesmo é da Lemetri. Então, assim, hoje a gente coloca essas questões do shunt com esses critérios, mas são empíricos, são meus, mas que me dão segurança. Então, por exemplo, se o paciente teve um AVC recente, tem uma zona de penumbra, eu uso shunt. Eu acho que faz bem. Comprovei? Não. Tem alguma coisa comprovada? Não, mas também comprovado que não dá, também não tem. E aí você, pelo menos, está fazendo alguma coisa melhor do que não monitorar o Mas teu paciente. não é que você usa em todos os casos. Esses critérios dão para mim mais ou menos uns 35% de chute. Esse levantamento mesmo, dos casos que a gente usa. Se você usar esses critérios de arteriotomia longa, tempo de pinça que passou de 25 minutos, placas altas, dá mais ou menos 35% de chute aí, de uso, tá? A gente lá em Ribeirão usava uma mais prática assim também, que você fazia a clampagem e testava o refluxo da interna, quanto que dava. Se fosse acima de 40, Ah, aí vocês você mediam pressão. Media pressão intraoperatória. Nós medíamos na Unesp. Pressão de refluxo? Eu não meço, gente. Eu não meço pressão de refluxo. Mas você olha, o refluxo não tá lá aquela coisa e você vai lá e põe um chute. Não. Nem olha. Nem Eu olho. particularmente não gosto Sabe de por que medir. não olho? Olhar o refluxo significa clampear a carótida interna de novo. Perfeito, eu ia falar isso Ai, agora. não gosto. Medir também, Detesto. são dois clampeamentos. Detesto. também. Clamp e artéria, É uma coisa única, né? aquela artéria delicada, tal. Isso que eu falei pra vocês. É super técnico. Coisas muito bobas. Às vezes você tá ali, às vezes o residente tá ali, ou um auxiliar que tá novo entrando com você. Coisa boba, assim, de não fica mexendo. Não fica amarrando o algodão e botando o indicador no bulbo carotídeo assim. Sim. Não faz, não dá certo. Não cutuca. Não cutuca. É por isso que a medicina baseada em experiência é importante. A gente sim. adora a medicina baseada em evidência.
Mas a experiência é fundamental, isso que você estava falando Sim, aqui agora. sim. Deixa eu aproveitar esse gancho e te perguntar qual que é o clamp que você utiliza para interna. Se é um DERRA ou se é um clamp em L tradicional. Ó, eu já tentei caçar todos os clamps que dessem campo operatório. Tem um clamp bom com um protetor de Fogart, é um clamp de Fogart maravilhoso. Só que é descartável, caríssimo. Então, o que a gente usa? A gente usa um DBake, um clamp normal, tá? Eu escolho, logicamente, eu tenho um material legal, um materialzinho delicado, eu testo, eu separo, eu uso aqueles. Eu tenho uma caixa que eu gosto de usar. O material é importante, super importante, mas nada de especial, nada de diferente. Para o fechamento, PET, sempre PET, qual o material do PET? Se você escolher fazer standard, põe PET. Se você não gosta de colocar PET, então vai fazer versão, tá? Claro. Mas se você vai fazendo arterectomia standard, põe PET, porque senão é bastante confusão na sua vida. Porque se você começar a selecionar diâmetro de carótida, se é mulher, se não é mulher, isso não vai dar certo. Então, assim, eu ponho PET sistematicamente. O material é o drama de todo mundo, né? Quem resolve colocar PET, o que gosta de usar e o que vai usar. Eu sou fã de pericárdio bovino. Eu sempre falo isso porque o pericárdio não tem uma difusão, assim, tanta. Como eu pergunto para as pessoas o que usa. Eu acho que está meio ainda devagar, do tanto que poderia ser utilizado, porque primeiro que é barato, segundo é nosso, tem pericárdios ótimos nacionais, maleável para suturar. Inclusive de Rio Preto? O melhor. A minha amiga... Se faltar, eu chamo lá, O me melhor. entrega de na lá do hora. Dr. Esse aí é o Braille, né? melhor, esse aí é o melhor. Então, eu acho assim, a gente tem esse material disponível para fazer. Eu não gosto de Dacron, não gosto. O Dacron, ele faz uma lâmina de fibrina na parede. E se você for usar Dacron, você tem que ter uma solução de heparina e ficar lavando aquele Dacron o tempo todo. Porque se aquele núcleo assim, de fibrina ficar tapetado no Dacron, aquilo é um nicho para agregar plaqueta que não tem fim. Eu não gosto. E PTF é duro, né? PTF. E veia dá trabalho, tem que ser dupla, dilata. Complicado. A gente usava pericárdio padrão lá. Não tinha... Não sei se vocês tinham algum padrão também. Na Unesp a gente utiliza Dacron. Dacron ou PTFE. Vários Eu serviços. vou falar daquele ano, né, que era 2017, a gente colocava 100% das mulheres e selecionava os homens. Mas o guideline europeu fala 100% dos casos 100%. PET. Eu acho que já deve ter... Isso está bem definido já, né? Bem definido. Acho que é a única coisa, um A de evidência. Dentro das coisas técnicas que a gente pode selecionar na doença carotídea, o resto é tudo escolha. Agora, remendo não é escolha, até então é um A mesmo, de evidência. O próximo também, que eu acho que é um que está gerando menos dúvida, que é com relação a dreno. Dreno cervical, coloca, não coloca, grosso, não grosso, enfim. Por que não colocar? Não é? Em que implica um dreno? Se for custo, você pode pôr até um penrose. Muito tempo eu pus penrose, que é um sistema aberto ruim, né? Eu tenho um pericárdio, eu ponho penrose e tal, mas como o dreno fica para mim menos de 12 horas. O paciente opera, daí ele vai para a UTI, ele fica menos de 12 horas na UTI na recuperação e eu tiro o dreno imediatamente. Hoje não, eu ponho um dreno de sistema fechado, eu ponho um JVAC, um JVAC 15. Eu só conheço uma indicação para não pôr dreno. Vaidade do cirurgião. É a única. Eu não tenho nenhuma. O guideline está bem... Se você quer dar segurança para o teu paciente, ponha o dreno no pescoço. Nada a ver, não né? tem por que não Eu pôr. também acho que não precisa. Claro, sim. E aí, Felipe Pavarino me pediu para acrescentar uma pergunta aqui. Colega meu, que eu conheci em Dallas, afiadíssimo. Tá firme lá com com a gente, tá firme. Ele me perguntou sobre o TCA no intraoperatório, né? Depois da heparinização. Como é que você conduz? Assim, ó, eu acho que isso é um refinamento da cirurgia vascular, é tão simples e tão refinado, porque não está disponível para todo mundo e a maior parte dos serviços não tem um TCA em sala, ou não faz um TCA para a maior parte das cirurgias vasculares, inclusive. Você faz aquela dose padrão de heparina e vai pelo tempo e vai repicando como dá, ou eventualmente não repica. Ter controle é muito bom, ainda mais numa cirurgia como essa, que você está tendo um alvo de complicação menor que 1%. Gente, não pode dar nada errado. Não pode dar errado. Tudo tem que ser muito bom. Então, assim, ter controle da coagulação é essencial. A gente opera, todas as cirurgias vasculares a gente opera com TCA em sala. O tempo de coagulação ativado, ele vai te dar segurança.
Então, para a carótida, por exemplo, em torno de 200 segundos de tempo de coagulação ativada está muito bom, mesmo com o shunt. O shunt até te dá mais liberdade para isso. 200 segundos você deixa. A dose, tem variação de dose inicial? Menos. Mas o que é a variação? É o tempo de você repicar a heparina. Isso principalmente nas cirurgias mais longas, o aneurisma, por exemplo, que às vezes demora. A carótida é uma cirurgia mais rápida. Então, 90% das vezes você não vai repicar. Mas nas cirurgias que você vai repicar a heparina, muda muito. A dose inicial, você vai fazer lá teus 5.000 unidades em bolo, vai ser suficiente para 90% dos pacientes? Com certeza vai. Mas, hora de Eu não tenho muda. essa informação, mas não me parece ser um aparelho caro também para o serviço. Cara, o Dante Pazanetti é um produz banho. isso aí. Produz, Sim, um É. banho. É um Negocinho, aquecedorzinho, você pode fazer manual. Pode fazer na mão. É. Aliás, o manual é até melhor que o Um bom informatizado. anestesista pode Vai. fazer na Aí mão. estão discutindo exames pré, de que custam, sei lá, e não pode fazer o intraoperatório. Qual que é a justificativa, né? Então, mas é isso. São Deixa eu essas- perguntar aqui então E para os aí? meus colegas, alguma diferença dessas técnicas lá da USP Ribeirão, Luiz, quando você estava por lá? Então era semelhante a questão só do pericárdio que a gente fazia, aquela ferição da pressão, Tá. tá? E tinha chefe que gostava de anestesiar o bulbo, tinha chefe que não, e um ou outro fazia por eversão. A gente tinha algumas indicações específicas, era uma placa mais curtinha, bem Uhum. ostial. Uhum. A gente tinha um chefe que gostava de fazer, que ele tinha feito um período na França, E que eu achava gostava. bem interessante, porque é uma cirurgia muito rápida quando é por eversão, muito pouco Uhum. ponto. não Se usa for PET. bem calcificado, bem ostial, são aqueles casos clássicos que vai bem, né? Mas Uhum. eu vou dizer que no número de procedimentos que a gente faz, é muito difícil achar um paciente que não tem uma doença de comum. Gente, como Sim. dá trabalho a carótida comum? A placa se estende, a doença de A comum é doença é da importante. bifurcação. O que me surpreendeu, na verdade, foi na Itália, porque era o contrário. Era tudo por eversão. Ele sempre... a hora que você corta a carótida interna, você fala, nossa senhora. Você sabe que eu, quando fui, eu vi bastante standard lá, Uhum. na Não sei época, se assim. mudou quem tá fazendo às vezes. Sim, eu vi No tempo que eu fiquei em bastante. Düsseldorf, na Alemanha, eram tudo por eversão também. E me É. dava muita agonia. É. Porque eu não vi no Brasil, fui ver lá na Alemanha. E eu falei assim, não, moço, não corta assim que vai dar Na hora problema. que corta, Não, já não. cortou. E assim, E ó, agora, como é que você vai disseca fazer? toda a carótida interna, fica assim uma tira, uma tripinha. Ele pela ela, assim, Ai, né? meu Deus do exatamente. céu. Não gosto. Fábio, alguma diferença pro Dante Pazanese no tempo que você estava No por lá? Dante, cara? a gente fazia sempre técnica tradicional, praticamente sempre. Shunt só quando precisava, doença contralateral, oclusão. O que mais que a gente falou aqui? Não, a gente não fazia anestesia do bulbo. PET. PET sempre de pericárdio bovino. Oh, que legal. Mas assim, a verdade é que a maior parte dos casos eram endo. Vamos trazer pro viés aqui de novo. Opa. Algum insight de afastador, Márcia? Autostático, farabef na mão de alguém? Como é que você faz? Sim, assim, quanto menos mexe, melhor. Quanto menos toca, menos aspira. A manipulação é ponto crucial aí no resultado, né? Porque essa cirurgia, ela tem que ser boa no intraoperatório. Se ficar boa ali, tecnicamente, vai ficar bem. Vai ter aí 4% de restenose, que não depende de você exatamente. E assim, essa é uma outra questão. A qualidade técnica daquilo que você está fazendo ali não depende só da sutura ou da endarterectomia, depende de todo o campo como que está andando. Então, o afastador ali em cima, que não vai bater o farabef no bulbo, não vai cair na carótida, faz diferença? Faz. Não é frescura, não é, chato. Não é. Então, o auxiliar, a gente geralmente opera em 3. E sempre vai ter... Tem os passos, assim, que nem cirurgião é meio tique nervoso, né? Tem que ter aquela coisa meio sequencial e tal. E isso funciona muito bem. Então, você vai ficar ali com um afastador só. O jeito com que você segura a pinça tem que dar atenção. Então, toda cirurgia você lembra pro teu auxiliar. Coitado do Felipe, né? Aí ele tá ajudando a gente agora. Ele tá... Nossa, mas o que o Timaran pegava no pé dele, pode pegar Pode lá, que pegar ele tá no bem pé. acostumado também. Ele era braço direito do Não Timaran na pode- pesquisa não, lá. Mas pode pegar pesado que ele aguenta. Ele aguenta, É. tenho certeza. Tá justificando já, né? Puxão de orelha dele. Então, segura, não pode. Não, é para dizer como aquilo tem valor. Porque, às vezes, ninguém colocou que aquilo era importante. Então, a hora que você está amarrando, a hora que você está afastando, como é que você segura a pinça e tal. Aquilo talvez não tivesse tanta importância, não era o ponto. Então, é um refinamento de técnica essa história.
Isso é para aquele R3 que tá indo pós-plantão, dá uma moralzinha segurando pra ali, ele. dá aquela Ai, dá aquela pescada ali, dormida. aí Você tem aquele valor. farabife cutuca, cara, você faz diferença, hoje a gente tá com Aham, você. Bom, vamos falar de futuro. A gente está indo para o fim do podcast já. Eu aprendi bastante aqui com você, Márcia, hoje. Obrigado. E a gente queria falar de futuro, como você enxerga o futuro do tratamento. E também queria que você desse uns insights sobre TCAR, né, que é a revascularização endovascular transcarotídea. A gente não tem no Brasil, porque o dispositivo não está disponível para nós. É o dispositivo por proteção cerebral por fluxo reverso, né? Vai chegar no Brasil com certeza absoluta. Como é que você enxerga o TCAR? Acho meio frustrante. Acho. Porque eu falo assim, a intenção da evolução tecnológica, ok, nós não vamos parar por aqui. Eu acho que o TCAR não encerra a história da endovascular na doença carotídea. O que eu achei curioso com o surgimento do TCAR, eu li um artigo recente aí, que o cara usou um termo que diz assim, o TCAR veio para ressuscitar a angioplastia carotídea. Eu achei muito pesado, não é isso. Eu falo que o TCAR, ele tem sua aplicabilidade, mas ele tem um monte de restrição. Ainda tem muita restrição para ser uma técnica que vai ser usada e substituir e tal. Acho que a felicidade do TCAR é que ele precisa de um acesso cervical, né? Que o hemodinamicista não faz e nem o neurologista. É verdade. Vamos tirar aquele viés, nossa. Pois é, mas eu acho que não supre, não acabou aí, não acabou. Tem muita limitação ainda para que a técnica possa ser usada, tem que melhorar muita coisa. E eu achei incômodo, viu? Eu achei incômodo. Eu fui nesse trial no Roadster, né? Quando estava acontecendo, eu fui visitar o serviço nos Estados Unidos e eu vi alguns procedimentos. O cirurgião reclamava tanto. O cirurgião reclamava daquilo, porque estava começando, então tinha que fazer aquele acesso pequenininho aqui no pescoço, aí tinha que dar a distância da bainha, aquela coisa que ficava incômoda e tal. Hoje eu acredito que está todo mundo familiarizado e acabou aquilo. Mas nós não passamos por essa curva ainda, né? Porque não chegou aqui. Então, nós ainda não entendemos o que é isso. Mas eu acho que não soluciona. O TCAR não soluciona. Com certeza não termina agora. Não, É uma porta de entrada, talvez, para uma nova tecnologia. Sim. Essa Não, eu mesa acho vai um estar nos substituto. congressos ainda. Não, sim, Por um bom outra. tempo. É uma alternativa para aquilo que era ruim no stent transfemoral. E, logicamente, você tem mais uma oportunidade de usar endovascular naqueles casos que o stent transfemoral não era interessante. Definitivamente não era. Então, você tem essa alternativa, você pode escolher. Mas Eu tive a oportunidade de ver alguns soluciona. casos lá nos Estados Unidos. E o Você paciente gostou? Eu gostei. Uhum. Eu sou um cara que gosta de endo. Uhum. Eu gosto. Mas eu acho que ainda tem algumas dificuldades, em especial no paciente gordo, com o pescoço Sim. curto. É difícil fazer o acesso Difícil, e a né? bainha quinca Sim. no pescoço do paciente. Isso é Eu complicado. fiz uma pergunta um dia desse pro Rafael, e que ele gosta, né? Vem sempre falar de TCAR aqui, ele achou que não era um problema, mas eu fico imaginando aquelas carótidas comuns que a gente pega, que tem muita placa, que tem muito cálcio, a doença não termina, você faz uma sutura em bolsa. Meu, Nossa, dá até um a negócio ruim, sutura né? é um negócio tão delicado na carótida comum, e muitas vezes, assim, até na técnica, eu fixo a placa proximal também, para não ficar degrau, para não ser um foco de Eu já fico vazio. nervoso com sutura em bolsa em femoral comum, de quando vai tirar Aí ECMO. eu Imagina falei, sutura em escuta, bolsa como na é que cara. você lida com essa sutura em bolsa? Tem algum estudo de controle depois dessa carótida comum? Vai tudo bem? Não dá nada errado? Não, isso aí não é nada, ele falou para mim. Isso aí não atrapalha em nada. Depois realmente. Eu fiquei nervosa. Vou revestido. Vou revestido. Então, eu Vem fiquei por baixo. Vem transfemoral. Você vem por baixo e Pois eu é, passo. Eu fiquei nervosa com esse Passa um negócio de sutura em proglide, bolsa. cara. Cara, realmente vi resultados bons. Eu li o Uhum. Roadster 1 e 2 também e eu gostei dos resultados. Eu acho que tem um trunfo aí, que é o fluxo reverso. Uhum. O fluxo reverso é violento, não sobe nada para a cabeça. Então, você não manipula o bulbo nem a placa antes de fazer Uhum. o seu tratamento. E é melhor que o MoMA, porque o MoMA oclui, Sim. né? O dispositivo não oclui. E o que é legal que eu vi acontecer, aí vai um pouco além, é passar terótomo na carótida com fluxo reverso. Para quem não viu, para quem escutou pelo Spotify, precisa ver o rosto da Márcia agora. Não No me filma, eu YouTube. faço vareta. Não, gente, eu nem vou assistir isso aqui. Ela tem que ver do Carol Portilho. E eu vi também shockwave na carótida interna, utilizando o dispositivo em fluxo reverso. Claro, tem que ter muita ponderação, né? Os early adopters têm que ter cuidado. Eu estava refletindo essa semana sobre isso, a adaptação muito precoce de dispositivos pelo resultado do NELIX, né?
que foi um fracasso absoluto. Sim, E ele esses vinha pacientes, com uma ideia boa, né? Falava, agora vai. E os Agora. pacientes que têm Nélix na barriga, coitados, estão fadados a um insucesso absurdo, né? Tem que mandar tudo para São José do Rio Preto para tirar o Nélix Oba, lá de dentro. Manda, olha, gente. Que tá olha, morrendo, né? Assim, e assim, quanto early adopter eu devo ser, né? Porque às vezes você é muito e, olha lá, tem o paciente, né? Então, sim, você tem que resolver. isso é uma tragédia. Enfim, eu gostei do dispositivo. Acho que quando chegar no Brasil vai ser bom para nós, para a gente poder discutir isso também. E aí, Márcia, a gente queria falar um pouquinho também sobre o exemplo que você dá para as outras cirurgiãs no Brasil. Sem sombra de dúvidas, você estimula muito as cirurgiãs do Brasil, é um exemplo para todas elas, para os cirurgiões também, mas para as meninas que querem trabalhar com cirurgia arterial de alta complexidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado para mulher que quer operar cirurgia arterial. Como é que é isso? Como é que você lidou com isso? Como é que você vem lidando com isso? Eu vou repetir aquela nossa frase, porque eu acho que eu quero dar essa mensagem. Eu quero que daqui a alguns anos essa pergunta não faça sentido nem para mim e nem para vocês. Eu quero. Mas hoje ainda faz muito sentido, porque realmente não é um mercado fácil. Eu penso que o cenário é muito melhor do que quando eu comecei. A minha turma de faculdade era uma turma típica, a gente tinha 140 homens e 40 mulheres. Dessas 44 cirurgiãs, foi o que saiu da minha turma de faculdade. Hoje a gente já vê aí, na maior parte dos cursos, quase que meio a meio de mulher, e muita mulher na cirurgia, né? Aumentou bastante, e isso é muito bom, porque onde você diversifica esse ambiente, você vai se acostumando com aquilo como uma normalidade. E a habilidade técnica é uma coisa que você vai desenvolver, conhecimento você vai fazer e vai ser bom para ambos, homens e mulheres. Eu falo durante a cirurgia, eu resolvo brigar com uns e outros da minha equipe, eu sou a única mulher da minha equipe, eu e a minha maravilhosa anestesista, que é mulher também. E aí eu me junto com ela e falo assim, saiu um trabalho aí, saiu no New England esse trabalho, que quando você é mulher e é operado por um homem, a taxa de sobrevida, cirurgia vascular, é menor do que você for mulher e operada por uma mulher. Saiu na capa do jornal esse trabalho. Porque o que acontece? O problema está no pós-operatório. Porque o condutor do pós-operatório, o cirurgião, o homem, ele olha para a queixa da mulher no pós-operatório e fala, isso aí não é nada. Isso aí não é nada, não. Ela voltou na emergência, ele fala, não, isso é nada, essa dor não é nada. E a mulher, ela agrega uma característica diferente. A mulher é cuidadosa, nós temos características diferentes e complementares. Aí eu brinco e falo assim, viu? Tem que ter mulher na equipe, viu? Cirurgia vascular tem que ter uma mulher na equipe. Então, providencia uma cirurgiã na sua equipe que vai agregar muito valor. Então, eu penso que as mulheres são muito habilidosas, a gente tem muito mercado para trabalhar. Não é fácil, ainda é difícil, mas nós vamos chegar lá. Eu sou totalmente otimista e super apaixonada pelo que eu faço. E o meu consultório é muito gostoso, porque como eu trato a faixa etária de idosos, é incrível como eles não têm preconceito. Eles não têm, eles olham para aquilo e assim, nem a questão do jovem e muito menos a questão da mulher. Dificilmente, nesse tempo todo, eu ouvi alguma coisa a respeito. Pode ser que ele pensou, mas ele não me falou. E não verbalizou e não desistiu. Então, a confiança, ela vem de um outro mecanismo. Até acho que o idoso, ele adora o esquema acolhedor que tem a mulher. Ou tá fragilizado, vai passar por uma cirurgia nessa altura da vida e tal. Então, eu acho que a gente tem essa qualidade. Eu não encontro muito preconceito, assim, do paciente. Eu acho que assim, o time aqui do Fogo de Madrugada concorda 100% com tudo isso que você falou, né? Eu acho que essa entrevista vai ser muito legal, tanto para as mulheres que estão escutando, e se tem algum homem escutando aí também que tenha qualquer tipo de dúvida em relação a isso, botar os pingos nos is aqui, para todo mundo entender isso aí uma vez por todas. Eu vou contar uma coisa que ontem, uma mensagem que eu não ia contar. Falei, não vou falar isso aí não vou falar, mas vou falar, porque é muito engraçado. Ontem, eu estava vindo de viagem e eu recebi um WhatsApp de uma amiga que é cirurgiã e eu operei a irmã dela, uma primeira costela. E foi tudo bem, e ela foi assistir a cirurgia. Aí ela me mandou uma mensagem me agradecendo e me fazendo um elogio surreal. É muito gostoso receber elogio e tal. Aí ela disse assim, nossa, adorei a cirurgia, foi muito legal. Antes, eu falava que eu ia tatuar
o nome da doutora Angelita numa coxa, mas agora eu vou tatuar da doutora Angelita numa e o céu na outra. Ai, gente, muito legal. Então, assim, é muito gostoso. Assim, e tem esse lance da mulher inspiradora. Nossa, eu me lembro, quando eu era aluna, você olhava a doutora Angelita e falava, quero ser essa mulher. Sem dúvida. Sem É dúvida. muito importante muito a gente legal. ter em quem nos espelhar. Eu tenho certeza que você faz esse papel dentro da nossa especialidade. Isso é muito bom. É verdade. A gente está chegando aqui no fim do nosso episódio. A gente aprendeu bastante, né, Fábio? Queria perguntar aqui para o Luiz. Luiz, alguma mensagem final aí para a nossa turma? Chamar eles para seguirem. Estou olhando as nossas métricas lá. Todo mundo escuta, mas as pessoas não seguem. Por que será, cara? Isso aí é inacreditável. Né? Inacreditável. Eu vim de Brasília aqui pra gente gravar e os caras não estão seguindo. Teu avião Não é possível, arremeteu, é. cara. Pode deixar Quase que eu vou fez. cuidar disso. Ah, pronto. Ela Calma. vai fazer o papel dela agora Calma, também que pra eu vou compensar cuidar pra Não, gente. e queria deixar uma dica para quem escuta muito no Spotify, e eu escuto muito no Spotify, né? Sou adepto de ouvir podcast no carro, mas para assistir no YouTube, porque a Márcia faz cada cara que precisa assistir. Eu não vou Esse ver, daí tá? vale mais a pena. Eu não vou ver. Eu prometo, eu não vou ver. Eu odeio Bom, minhas sigam o caretas. canal, sigam. Você está vendo aqui, siga. Clica aqui embaixo, segue e ajuda a gente a continuar produzindo, melhora nossas métricas. É importante aqui para nós. Porque conseguir trazer a Márcia não é fácil. Foi meses de tratativa aqui, o horário é caro. Primeiro foi mais fácil trazer o Alexandre. Foi muito depois mais fácil. A negociação com ela foi mais cara, teve que trazer. Né? Márcia, então deixa uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. A gente tem um público muito jovem, de residentes, médicos que estão entrando no mercado de trabalho e eu sei que vai ter muita menina cirurgiã, mulheres, escutando você aqui. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para essa galera. Com certeza. Olha, primeiro, eu quero agradecer e parabenizar vocês. Isso aqui é super gostoso. E, assim, é engraçado que você se sente realmente à vontade para falar aquilo que não pode falar. Isso vai ficar eternizado no YouTube, eu não acredito. Mas, ok, estou aqui. Eu gosto de imaginar que a gente pode ser fonte de inspiração para as pessoas numa coisa boa. Então, se é essa contribuição que eu posso dar, eu já estou muito satisfeita. Eu digo que é um caminho... A cirurgia vascular é um caminho difícil para todos, é uma especialidade que exige uma habilidade, uma dedicação. Às vezes eu acho que, nossa, fora do normal, daquilo que a gente pode fazer para todos, para homens e mulheres, mas eu penso que vamos precisar não tem dúvida do mercado de trabalho, essa especialidade é uma especialidade que cresce com a longevidade, com a complexidade das coisas. Eu só sinto o pessoal muito distante da cirurgia como aberta, da cirurgia aberta. Estou falando isso porque temos um serviço focado nisso e cada vez menos eu vejo expertise nisso, parando para fazer isso. E será necessário. Mesmo que a gente trabalhe com 15% das patologias vasculares, Frank Witt fez essa previsão, que a gente teria 15% de patologias que precisariam de cirurgia aberta, o resto não, são 15%, tem que saber fazer. Então, fica aí o convite para as pessoas se interessarem, se dedicarem, que é um desafio imenso e muito bom de viver. Obrigado, Márcia, pelo teu tempo, Obrigada. pelos ensinamentos, pelos seus capítulos, que a gente consome bastante. Engrandeceu muito aqui para nós. Obrigada. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogarty da Madrugada. Compartilha com a gente onde você está escutando o podcast Frêmito e também as suas imagens cirúrgicas no perfil do Instagram. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada.